Rádio Spina, o podcast da Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal. Hoje estamos aqui com a enfermeira Luísa Monteiro, que há 23 anos é enfermeira do núcleo de Spina Bífida do Hospital Pediátrico Dona Estefânia. Boa tarde, senhora enfermeira. Primeiro eu pedia que nos falasse do seu percurso profissional e também do seu percurso paralelo ou cruzado com a Spina Bífida e Hidrocefalia. Ora bem, então eu entrei para a enfermagem em 76 como aluna, o curso não arrancou logo, teve umas greves e tal, era um período problemático. Bem, acabei o curso em 80 e vim logo aqui para a Estefânia. Foi uma negociação difícil com a direção do Hospital de São José, que na altura era os Hospitais Civis de Lisboa, e eu quis vir para a Estefânia porque queria pediatria e eles disseram-me que só ia gente castigada para a Estefânia e, portanto, se eu estava bem na vida acabado o curso, queriam abrir a neurologia dos capuchos e eu entendi que queria a pediatria. Ele queria que eu viesse para aqui, o enfermeiro Gramacho, e eu disse que ia para Gasmis. Entretanto, ele lá assinou o papel a dizer, depois não se queixe. E fez-me lá. Então foi uma luta, uma batalha. Uma batalha para estar aqui. Para vir para a Estefânia no ano de 80, quando estava para abrir um serviço novo nos capuchos de neurologia. Eu tinha horror à neurologia naquela altura. Se fosse cardiologia, ainda ia. Agora neurologia não. E portanto também a neurologia na época estava muito mais atrasada que hoje. E eu não queria nada com neurologia. Por ironia do destino, vim montar e criar o serviço de neurologia na Estefânia com as médicas que existiam aqui, a doutora Carmen, a doutora Eulália, a doutora Pedro e a doutora Ana Isabel. E a doutora veio mais tarde, depois a doutora Ana Moreira, viemos criar este serviço em 2000, 2 de fevereiro de 2000, e portanto já estava aqui há 2 anos. Portanto eu vim das consultas externas, depois de estar no internamento, na urgência, tinha muita experiência, mesmo com miúdos com mioma meningocele, no internamento quando ainda não havia o SINES, isto no ano de 81. O que é o SINES? Os SINES são os recém-nascidos, são unidades de cuidados intensivos neonatais. Ainda não estavam criadas nem imaginadas e, portanto, havia um serviço de 7 camas, de 7 incubadoras, não havia incubadoras, era destes, de recém-nascidos no meu serviço. O meu serviço era o serviço por excelência para recém-nascidos e apanhava lá todas as malformações, incluindo a espinha bífida, ou seja, o mioma meningocele, além de amputações de membros, etc., in utero, não é? E portanto todas essas situações me apareceram e mais tarde o meu serviço tinha 2 camas de neurologia e as situações neurológicas iam ao ter o meu serviço. Nessa altura, em 86 mais ou menos, fui convidada para vir fazer parte da equipa de neurologia à quarta-feira para apoiar as consultas. Na época a doutora Ana Jorge, que veio a ser ministro muito depois, era uma das médicas pediatras do meu serviço e foi a pessoa que me convidou para vir trabalhar com a equipa de neurologia. Ela era pediatra, mas tinha muito gosto. Era pediatra e persuasiva. Mas não conseguiu. Okay, eu aceitei. A minha chefe não deixou porque não podia dispensar o meu elemento à quarta-feira para sair do internamento para ir para a consulta. Ainda não havia esta filosofia que as pessoas pudessem ter uma mistura de atividades. A multidisciplinaridade. Também. Portanto, nem eu podia estar à quarta-feira numa consulta se eu era do internamento. Portanto, eram zonas estanques. Conclusão, aguentei-me lá no serviço sem pertencer à neurologia, com muita pena minha. Entretanto, depois de ter feito a especialidade de pediatria e ter estado na neonatologia, onde recebi crianças com mioma meningocele, porque este hospital por excelência recebia tudo o que era para cirurgia, mesmo que viessem da MAC, que na altura não fazia parte deste grupo, nasciam, tudo o que era cirúrgico vinha parar à nossa neonatologia, ao SINO aqui, que já tem 20 anos. E então estas crianças eram ali atendidas, eu estava como subchefe, vamos chamar assim, segundo elemento do responsável pelo serviço, e voltei a apanhar estes recém-nascidos com estes problemas. Entretanto, quando passo do internamento para a consulta externa, consegui ficar numa consulta que me deu muitos saberes, que foi
a consulta que a enfermeira Irene Velha tinha, que era a consulta para o recém-nascido, para o grande prematuro. Ou seja, eu não fiquei com ela, mas percebi qual era a dinâmica que ela tinha, que era uma consulta inclusiva, com outros médicos, multidisciplinar, em que ela tentava fazer um dia de consulta com toda a panóplia de exames que fossem possíveis para o mesmo dia. Pronto, aprendi isto com ela, aprendi a valorizar muitas coisas. Engraçado que fui eu que a introduzi lá em cima no 2.1, quando ela entrou em 81. Fui eu que a integrei. E depois ela que me integrou na neonatologia, foi das primeiras pessoas a descer para a neonatologia, e depois na consulta externa foi ela que me integrou na dinâmica do ambulatório, porque eu não percebia nada de ambulatório, só de urgência e internamento. Pronto. Entretanto, também por ela, fui para a diabetes, embora eu é que esfiava porque era a especialista, mas quem tinha os saberes era ela, que era graduada. Sim. Portanto, eu aprendi imenso com ela, e nessa consulta de diabetes estava confortável. Até que eu ouvi falar de uma consulta de espinha bífida, que já existia desde 85, tinha sido criada no serviço de cirurgia, onde eu nunca estive, só em estágio, nunca trabalhei na cirurgia, porque os nossos doentes da neonatologia estavam connosco até serem operados, e depois de operados iam para o 4.2, um serviço onde era o chefe o Dr. Gentil Martins e o professor Gentil Martins, e portanto eram operados maioritariamente por ele, e ficavam já num serviço de internamento cirúrgico para bebés. E então eu perdi-os de vista, só estavam até entrar no bloco, depois do bloco já não os via mais, não via as consequências da situação. Entretanto, uma das médicas que estava lá comigo no tempo da doutora Ana Jorge a trabalhar, e eram amigas, ainda são, a doutora Eulália, que estava a fazer o estágio de cirurgia no serviço de internamento de cirurgia, com o professor Fernando Afonso, achou que estas crianças eram muito negligenciadas e precisavam de um acompanhamento multidisciplinar, várias visões a olharem para a mesma situação, e então, porque isto era uma malformação do tubo neural, feita em embrião, depois iam acabar por ter outros problemas, especialmente nefrológicos. E então, ela queria uma equipa em que incluísse várias especialidades. Foi uma enfermeira que era também segundo elemento nesse serviço na altura, que entrou para a equipa, mas entretanto ela teve uma situação de saúde e saiu do hospital, e ficaram mais ficou a enfermeira Mercedes, ficou a enfermeira Carla, ficaram outras enfermeiras. A enfermeira Mercedes também é um nome que não é estranho. A enfermeira Mercedes, que está agora a chefiar o bloco e que esteve comigo, ainda ela era aluna, passou por mim em estágio lá em cima do 2.1, porque tudo o que vinha da escola Artur Ravara passava no meu serviço, que era um serviço de escola, tinha mesmo uma área de escola. E portanto, depois ela apoiou-me também na UCIN, apoiou-me nesta fase que eu entrei para aqui, apanhei registros, finalmente registros em papel, feitos por ela, e ela e a enfermeira Carlos lá por alguma coisa. E então, na época estava cá uma enfermeira que não tinha nenhuma experiência de internamento, tinha vindo da especialidade, caiu, paraquedas na consulta, e não tinha experiência de internamento, vinha dos centros de saúde, por aí fora. E, portanto, ela não estava a dar não tinha a visão mais abrangente de toda a patologia que este defeito neurológico trazia. E, portanto, assim que eu vim para ser integrada na consulta externa, depois de sair da UCIN, vim aqui uma terça-feira à consulta, e para surpresa minha, quem é que eu encontro a fazer a consulta de espinha bífida? A doutora Eulália, que já tinha estado a trabalhar comigo lá em cima no 2.1, também tinha estado a trabalhar na urgência, tal como a doutora Ana Jorge, trabalhei com elas também na urgência, sabiam das minhas aptidões e sabiam que já me tinham convocado para vir trabalhar na neurologia, que tiveram um não. E então, assim que ela me viu aqui, disse-me assim, a doutora Eulália, já não a deixo sair daqui. Era uma mulher assim persuasiva a este ponto. Já não a deixo sair daqui, você agora já não deixa este núcleo. Assim, no primeiro dia, à frente da minha colega, que era ela que tinha este núcleo. Poupou-lhe o esforço da escolha. Mas... E eu na altura ainda nem sabia se queria, mas comecei a perceber que a minha colega tinha alguma dificuldade em algumas coisas por falta de internamento, de conhecimento de internamento. E ela tinha percebido isto, que o problema da minha colega era a falta de experiência nesta área. Resultado, agarrou-me no núcleo, eu passei a vir a acompanhar a colega durante um mês, exatamente e a minha colega também tinha ânsias para voltar aos centros de saúde, mais perto de casa,
2 em 1, ficou tudo bem. Ela podia sair à vontade lá para o pé de casa e eu podia ficar nesta consulta e a doutora Lólia estava radiante. Então, esta consulta multidisciplinar, que é a mais antiga do centro hospitalar, pelo menos aqui da Estefânia é. Sim. Não sei se existe alguma coisa deste género Sim. no resto do grupo hospitalar. Penso que não. E eu tenho grandes suspeitas que a nível, mesmo aqui da Europa, tirando a Inglaterra, que tinha um hospital muito focado para isto, mas ninguém tem assim uma consulta estruturada como a nossa. Ou seja, neste momento a consulta, o núcleo começou em 85, penso que novembro, outubro de 85, e eu já sou para aí a 4ª enfermeira que entra neste grupo, portanto, e a partir do momento em que eu entrei, ainda cá estou. E já vão 23 anos. Sim. E, portanto, eu acho que é uma mais-valia ter este tempo todo, porque a panóplia de saberes acresce muito mais assim. E a segurança do profissional é muito superior, porque neste momento eu posso dizer, já pouca coisa me pode surpreender. Ainda há surpresas. Sim, há coisas ainda novas. Sim. Mas há pouca coisa me pode surpreender que eu ainda não tenha visto. Ou que eu nunca tenha visto. Eu acho que é mesmo por isso que nós estamos a conversar. Porque a indicação que temos é que ninguém consegue, isto em exagero, mas se alguém percebe de spina bífida e hidrocefalia é a enfermeira Luísa. Hidrocefalia há muita gente a perceber, talvez mais que eu, porque é uma área da neurocirurgia. Realmente a grande vantagem é que neste serviço, que também tem a mesma filosofia da inclusão entre várias especialidades, é um serviço de neurologia para onde cativamos e trouxemos várias especialidades cirúrgicas que vêm aqui fazer consultas multidisciplinares. Tudo por causa da doutora Eulálvia, não foi por causa de mim. Ela trouxe tudo. Ela era muito persuasiva e nem era diretora do hospital. Quando chegou a diretora, é que, pronto, já foi no fim da carreira aqui hospitalar. Mas ela é que sentia a necessidade e convidava médicos de Santa Maria. Tínhamos neurocirurgia aqui, que ainda não fazíamos parte do grupo com o Hospital de São José. Houve uma época que nós estávamos independentes e únicos, sozinhos. Nós e a nossa maternidade Dona Estefânia, que mudou quando abriram um novo edifício. E, portanto, nessa fase, nós tínhamos um neurocirurgião nosso, E, portanto, ela conseguiu trazer o Dr. Tábora de Santa Maria para cá. E foi com ele que eu fui ao bloco operatório assistir às cirurgias para eu entender, e filmei-as, porque na época a neurologia, quando foi criada 2 anos depois de eu estar aqui às terças-feiras, uma das funções que eu assumi era de filmar crise de epilepsia e outras malformações. Não, a epilepsia não é uma malformação, atenção. Sim. Outras situações da parte da neurologia, e nós tínhamos depois algum contacto com a neurocirurgia. Nesse contacto com a neurocirurgia, o Dr. Tábora pedi-lhe, e ele fez-me os esquemas, que ele era um homem de desenho, desenhava tudo e deixava tudo anotado em folhas de papel para os pais levarem um resumo da consulta com eles, e tinha um dossiê. Ou seja, nós tínhamos um processo escrito cá, os pais tinham um processo escrito em casa por ele, na folhinha que ele lhes entregava. Espetacular. Nada em computador, era um homem muito organizado. Espetacular. E com ele fiz-lhe todas as perguntas, fiz-lhe uma taca de perguntas, com ele fiquei a perceber toda esta situação do mieloma meningocele muito bem, e com ele assisti às cirurgias, com ele e o Dr. Mário Matos, que faziam cirurgia sempre juntos, não tem que ser sempre 2 cirurgiões, neurocirurgiões, e então eu assisti, eu filmei, eu vi os mieloma meningoceles desde antes de estarem rotos, ou cirurgia, tudo aquilo, eu vi as 2 técnicas, filmei, gravei, tenho essas imagens comigo. E, portanto, aprendi. Também vi depois, mais tarde, 15 dias depois, colocarem-lhes o shunt, ou seja, a válvula para a hidrocefalia, quando a hidrocefalia começou a instalar-se. E, portanto, assisti a essas coisas. Recebi um boneco dado pela Codman, um boneco com a, como é que se chama? Com a válvula. Não é? Para poder demonstrar e mostrar às crianças. Fiz folheto sobre os ensinos sobre como cuidar da válvula. E, portanto, fiz essas coisas, fiz normas aqui para o serviço e pronto. E nunca consegui integrar uma enfermeira na espinha bífida, porque sempre que eu tento integrar alguém, as pessoas sentem-se muito mais aliciadas por uma consulta que é muito mais planeada. As pessoas conseguem vir a uma consulta para epilepsia, por exemplo, é aquilo que se está à espera, é aquilo, pronto,
E enquanto que na espinha bífida tudo é novo. Há sempre uma situação que é nova, há sempre alguma coisa que é diferente. É muito trabalho de enfermagem. Por um lado também tem essa parte atrativa de descoberta. Exatamente, de descoberta. Para mim é muito atrativo. Depois depende do que as pessoas almejam, não é? Nós agora, fazendo uma pesquisa no Google sobre a espina bífida, já vamos ver... Isso é um horror. Já vemos cirurgias in utero e todas essas coisas novas que vão aparecendo. Não é assim tão novo. Cirurgia in utero é dos anos, sei lá, 60. Sim. Eu não estava no núcleo. Pronto, então não é assim tão novo. Não é, só que depois parou. Ok. E agora talvez estejam a retomar. Ok. Para mim, o grande problema em relação a esta malformação do tubo neural é que ninguém vai fazer a investigação a sério e a fundo sobre as causas. Porque nós sabemos que é 1 em 1000. 1 em 1000 é rara, é uma doença rara, mas a gente não sabe se esta estatística é verdadeira até ao dia de hoje. Porque não foi atualizada, nunca mais se fizeram estudos, desde os anos 60. A partir daí acabaram-se os estudos. Okay. Começou a nascer o aborto preventivo e atualmente, se forem, não sei quantos estão a ser abortados por ano. Aí ia-nos dar a estatística de quantos nascem por ano e fazermos uma investigação da causa. Exatamente. Neste momento recebemos mais crianças dos PALOP onde não tem este aborto, ou descobrem muito tardiamente, ou nem descobrem, já descobrem depois de nascer por causa de não haver ecografias, ou se não sabem interpretar corretamente. Até aqui também às vezes já também é dificuldade na interpretação. Mas o que vai acontecer é que é necessário que houvesse uma investigação sobre as causas. Então, no fundo, faz falta ir a montante, ver o que é que acontece que causa... Exatamente, ok. Porque, por exemplo, eu tenho aqui na neurologia doenças neurogenéticas, ou seja, tem uma causa, uma alteração genética cromossómica, uma deleção, uma outra coisa, que vai originar uma doença. Mas a criança, na ecografia, in utero, está perfeitinha. Quando nasce, é que nós vamos começar a ver o drama que vai acontecer à vida daquela criança, daquela família. E, portanto, a partir daí fazem-se investigações, e já há imensa investigação feita, e já há imensa investigação que se faz até antes de engravidar ou até durante a gravidez, para se decidir sobre o aborto, etc. E até já há uma evolução a nível das ressonâncias magnéticas para despistar malformações que antigamente era só a eco. Agora, na eco, quando existe alguma situação de despiste, faz-se uma ressonância magnética à mãe grávida, in utero, e vê-se o feto, e vê-se as alterações e as malformações que existem. E aí faz-se uma seleção muito mais cuidadosa. Mas estas crianças da espinha bífida, apesar da hidrocefalia que venham a ter, normalmente, raramente já é in utero, pode acontecer, mas muitas vezes é pós-cirúrgica, que vem a acontecer, e a gente já está alerta e põe-se os santos aos 15 dias depois da cirurgia, de encerramento do mieloma meningocele. O grande problema vai ser realmente problemas de locomoção ou do rim, ou tem associado uma outra malformação que é o Arnold-Chiari, que o tronco cerebral não fica dentro da calote craniana, ultrapassa essa área, esse espaço, e fica na transição das primeiras vértebras, C1, C2, C3, as cervicais. E, portanto, a criança vive com isso, adapta-se ao espaço, o espaço adapta-se ao volume que lá tem dentro, a criança vive com isso, mas há aqui alguns riscos que a gente tem que estar alerta, e daí esta consulta, para manter todas estas coisas, e também neurocirurgia, todas estas coisas bem apreendidas pelos pais, os sinais que têm que estar alerta. E o que fazer? Não é? A questão é que estas crianças, à partida, têm uma capacidade intelectual como qualquer outra. A parte motora não é igual a qualquer outra, mas a parte intelectual igual a qualquer outra à partida. Sim. A não ser que aconteça depois meningites, infecções por causa do chanto, ou por causa do encerramento por camadas daquela região de encerramento do mieloma meningocele, que é uma bolsinha que está lá ao fundo das costas
e que pode ter ou não ter medula óssea entre raízes que iriam para as pernas e que estão ali. E, portanto, pode ter ou não ter, daí a gravidade, ou mielomeningocele ou meningocele. Os meningocelos não são para abortar, são crianças que vão ter uma vida normal. E ainda existe outra situação, que é as malformações por agenese, ou seja, não são feitos até ao fim todas as peças vertebrais que teriam que estar lá até ao cóccix. Alguns não têm as últimas peças vertebrais do sacro, não têm o cóccix, e por causa disto, o que causou isto fez uma paragem no desenvolvimento do feto, do embrião, fez uma paragem no desenvolvimento do embrião que faz com que também não tenham anos. Ok. Vem com anos com uma imperfuração. Ele até pode lá estar com músculo e tudo, mas não tem passagem. Portanto, estas crianças depois têm que ser operadas logo, para porem. Não são operadas ao meningocelo, são operadas ao intestino para evacuarem pela barriga, uma colostomia. Portanto, é necessário fazer uma intervenção também. Justifica-se um aborto? Não é? Vão ser incontinentes no futuro? Sim, há uma fase de aprendizagem, e daí que nasceu a consulta de incontinência neurogénica para as situações que têm origem neurológica, e que eu estou nessa consulta com a doutora Fátima Torreal, e que estamos aqui treinando as crianças para se tornarem cada vez mais continentes. Poderemos não conseguir a 100%, mas arranjamos uma continência social. Sim, ou seja, sim. Exato. Estamos aqui a desenvolver estas artes, vamos chamar assim, e os manter secos. A enfermeira Luísa agora vou usar um adjetivo que se calhar é impróprio, mas ponha nomes bonitos. Não, eu iria pôr, mas é famosa por essas consultas todas que foram nascendo por aqui. Todas essas consultas nasceram aqui, nasceu a neuroortopedia, não foi por causa de mim. Sim. Eulália, mas está associada. Sempre no impulso também, não é? Usando quase a terminologia, está no embrião das próprias. Portanto, da neuroortopedia. Exato. Não é? Que a doutora Eulália conseguiu trazer primeiro o doutor Cassiano Neves de Santa Maria para cá, que ele agora está só na CUF, quando se reformou. Depois, entretanto, lá cativámos o Dr. João Campanolo, não sei quem o trouxe, mas depois ele herdou a herança do Dr. Cassiano Neves e ficou ele nesta neuroortopedia, e é uma mais-valia. É diferente a gente ver os doentes em conjunto, não é? E está a fisiatria, que era a doutora Clara Lopes. Portanto, o núcleo é composto por, atualmente não, mas era, por neuropediatra, ou seja, uma pediatra com formação em neurologia, por uma fisiatra, que é transversal a todas as idades, fisiatria, que é a medicina física e reabilitação, era uma assistente social só para os nossos, porque eles têm sempre problemas sociais, e era uma psicóloga para reajustar as ideias, não é? Claro. Destas crianças que vão ter uma vida diferente. E era uma enfermeira de especialidade de pediatria para poder abranger e ter este panóplia de conhecimentos. Queríamos uma nefrologista que não conseguíamos trazer para dentro do núcleo, e tínhamos uma nefrologista que cuidava do rim, mas era a pessoa que trouxe para o nosso hospital, a doutora Judite Batista, nos trouxe o aparelho para fazer o estudo aerodinâmico, era ela que os fazia. Entretanto, ela reformou-se, a doutora Margarida Abranches que substituiu, e agora já há várias médicas de outras áreas que não nefro, que estão a cuidar dessa parte. Portanto, este núcleo é marcado pela multidisciplinaridade. Exatamente. No fundo, é essa a marca d'água, a mais-valia aqui do núcleo. Haver várias especialidades e haver. Uma panóplia de saberes. Exatamente, uma panóplia de saberes. Acessíveis e cruzados entre nós. Com a componente da assistente social, também importante para fazer a ponte. Infelizmente. Sim. Primeiro foi a psicóloga. Falta de tempo, muitos doentes, restringiu só os que já tinha, não aceitou mais doentes. E ficou lá a fazer o seu trabalho por cima da na alergologia, a cuidar da sua panóplia de doentes, onde alguns dos nossos mais antigos ainda são atendidos por ela lá. De resto, não temos psicóloga no núcleo. Atualmente, já há muitos anos, já há mais, há 15 anos que não temos. A assistente social também há volta de uns 15 anos que se reformou. Passámos a ter uma assistente social, foi a mais-valia que tivemos, foi uma assistente social
para além do resto que tenha que fazer, tem a neurologia. O serviço de neurologia. Sim. Onde os nossos também se encaixam. Pronto. Mas já não é a mesma coisa. Sim, do que termos exatamente. a consulta. Eu tinha uma assistente social que estava sempre presente durante a consulta e não tinha que me preocupar se a criança tinha ou não tinha os subsídios, se tinha ou não tinha a escola, se tinha... Ela fazia toda essa área. Inclusivamente, fizemos um acampamento. O primeiro acampamento que fizemos foi logo, agora eu entrei para aqui em 98, isto ainda não era serviço, para aí em 99, fizemos um acampamento de 3 dias, tipo, não sei se foi maio, foi outubro, mas fizemos um acampamento de 3 dias na Amora, lá numa coisa de padres, e com outros miúdos que eram fora da rua, que eram escoteiros. E nesse acampamento, qual era o objetivo? Eu comecei com as ideias, acabei por arcar com as consequências. Claro. E então, era treinar as crianças a tirarem o xixi sozinhas para a sombra. E para alguns, era serem capazes de trocar a fralda sozinhos. Era tudo miúdos com menos de 10 anos. Bem, foram 10 miúdos, além de ter que tomar conta deles lá na camarata, etc., treinar aquela gentinha toda, deixou-me completamente esgotada. Já era assistente social que tinha que fazer o treino de ensino das fraldas, de trocar fraldas. Já a doutora Eulália agarrava nas sondas para tentar ver se campos de treino que ainda agora existem. São campos de treino que ainda... exatamente. São campos de treino, mas eu fiquei para nunca mais fiz outro. Porque eu já não podia comigo. Mas a enfermeira, mas já uma viagem à Lapónia, agora fazendo aqui a ponte, faria. Sim, muitos anos depois, já foi em 2008, para aí, sei lá, 9 anos ou coisa parecida. Depois desse outro acampamento de 3 dias na Amora, com a doutora Lali, com o grupo, com equipamentos da psicóloga, mas também estava, apareceu por lá, não estava, mas apareceu a médica, a doutora Clara Loff, da reabilitação, mas enfermeiras era eu. E havia outra enfermeira cá do hospital que ia como escoteira, chefe dos escoteiros, ou pelo menos lá da direção da parte dos escoteiros. Uma enfermeira que era dos adolescentes, a enfermeira Silvia, que foi com os escoteiros. Mas ela estava ocupada com os outros moços, tinha a responsabilidade daquela tropa toda de fardadinhos, montar tendas, fazer a chama, as cantorias, aquelas coisas. E os nossos eram integrados nisto. Exato. A montar tendas, etc. Enquanto uns estavam a montar uma tenda, eu ia algalear outro, treiná-lo. É que se fosse eu para algalear era muito trabalho, mas eu despachava-me. O problema era treinar as meninas, e às vezes tinha outra mais velha a fazer ao pé, que era para ela aprender, treinar meninas a aprenderem como iam tirar o xixi. Isto levava muito tempo e eu ficava cheia de dores nas costas, toda dobrada em cima das camas. E portanto a tentar ver se elas com espelho e não sei o que, para elas tentarem aprender. Mas depois a outra minha colega ocupava-se com a parte da diversão. E elas ficavam mortas para irem à diversão e não claro. A parte da enfermeira Luísa era a parte menos engraçada. Coisa, né? E os rapazinhos também, alguns muito redondinhos, com as meias muito protetoras, que é o problema. São menos atualmente, menos protetoras, mas naquela altura as meias eram super protetoras. E estamos a falar nos anos 90 para 2000, fim, ou 99, ou 2000, eu não me recordo bem, mas devo ter alguns escrito em algum papel. E então as criancinhas não podiam fazer nada, as mamães faziam tudo, não é? E então chegavam lá, não eram capazes de subir é que eles deitavam-se na cama e punham, mesmo aqui na consulta, vinham à consulta e eles a primeira coisa que faziam era pôr a mão debaixo da cabeça. Pronto, como quem está na praia, não é? Descansar com as mãos debaixo da nuca, aí ficavam eles. Nem abriam o botão da calça, nem baixavam a calça, nem baixavam a cueca, nem abriam ficavam à espera que acontecesse alguma coisa. Isso era o problema da mãe. Exatamente. Eles não estavam para isso. Ainda não havia tablets nem telemóveis. Exato. Eles não estavam para aí virados. Até que começaram a ter consciência do seu corpo, que também tem uma grande dificuldade, é não conseguirem sentir todo o seu corpo. Exato. E portanto aquilo não nos dizia respeito, nem sentiam, nem sabiam. A mãe é que tomava conta de tudo, do calçar, tirava calças, meter botas, tirar botas, meter paredes, meter talas. A mãe é que fazia tudo. Eles nada, nem viam. Ficam a olhar para pois. Daí que eu tenha pintado estas nuvens aqui no teto para eles estarem ocupados com qualquer coisa. Não vendo as nuvens. Não é? Porque para eles era olhar para o teto e eu meio que cuidasse. Hoje em dia eu não permito tal coisa, não é?
E na Lapónia? Na Lapónia. Bom, depois daquilo que eu passei na Amora, quem me dizia a mim que eu ia para a Lapónia? Exatamente. Sozinha, sem mãe, sem pai, como na outra vez também foi. Acabamos de ouvir a primeira parte da entrevista com a enfermeira Luísa Monteiro. A segunda parte será transmitida tão breve quanto possível. Então, até lá!